Maria José da Silva, tenho uns 50 anos. Comecei a brincar com 7 anos de idade com a mestra Margarida. Quando eu tinha 5 anos, meus pais moravam na beira da linha, ali na São Domingo. Meu pai era marchante e minha mãe era churrasqueira. E aí a mestra Margarida passava com as guerreiras, um monte de mulher brincando na rua. E eu ficava na janela olhando. E eu gostava muito de ver ela quando passava. Admirava as meninas brincando. E aí o tempo foi passando. Um ano depois nós viemos morar no Rumeirão. Meu pai comprou uma casa no Rumeirão e a gente veio morar no Rumeirão. E aí eu comecei a acompanhar os ensaios de Margarida escondida. Quando eu chegava em casa, eu tinha uns 6 anos e meio. Eu ia olhar, quando eu chegava em casa, meu pai metia a peia nele. Eu apanhava. Mas aí, quando era no final de semana, eu ia de novo olhar. Quando foi um dia, meu padrinho, o marido da minha madrinha Margarida, me perguntou se eu queria brincar. E eu disse que queria. Aí eu comecei brincando no meio, de rainha. Feia naquela época. Os cabelos tudo arrepiados, que minha mãe não tinha tempo e também era só eu, né, a mais velha e meus 2 irmãos. Aí eu fui brincar, gostei a primeira vez. A segunda vez eu fugi de novo, fui brincar. Na terceira vez meu pai me deu uma pisa e cortou meu cabelo. Ele rapou de gilete. E quando foi outra vez eu fugi de novo. Aí quando eu fugi foi de uma vez, eu já tinha 7 anos. Ele não era meu pai de sangue, era meu pai de criação. E aconteceu uma coisa que é de família, eu não posso estar comentando. E aí, fui morar na casa da Margarida. Eu tinha uma maletinha de boneca e eu coloquei 2 roupas de chita que eu tinha, que aquela roupa de antigamente era mais de chita. Cheguei lá, ela me recebeu. Minha mãe foi buscar e eu não voltei não. Fiquei lá com ela e ela deixou. Mas meu pai não queria deixar, porque ele dizia que reisado e guerreiro era coisa para homem, não era para mulher. Mas era tão bonito que eu queria ficar. E aí Madrinha Margarida me recebeu lá. Fiquei morando de 7 anos até os 16 anos. Voltei para casa da minha mãe, eu tinha 16 anos. E aí eu voltei de novo para casa de Margarida, casei lá. Só não tive meus filhos lá, mas eu casei lá na casa dela. Depois eu saí da casa dela. Em 2000, no dia 24 de março, a gente foi fazer uma apresentação na Igreja do Socorro. Quando eu cheguei, eu entreguei o meu traje, era meu, foi eu que comprei. Mas eu peguei meu traje que eu tirei do corpo e cheguei e entreguei a ela. Ela disse, para que esse traje, Lúcia? Eu disse, porque a partir de quarta-feira eu vou ensaiar o meu reisado. Ela disse, como, Lúcia? Eu disse, eu tenho 51 crianças, a mais nova tem 3 anos, e minha mãe vai me dar um zabumba e uma caixa, enquanto isso eu vou tomar emprestado. Comecei ensaiando com zabumba de Zequinha, tomei emprestado a ele. Comecei a ensaiar no grupo, um dia eu estava ensaiando e chegou lá em casa. Já tinha terminado o ensaio. Aí ele foi e disse assim, Lúcia, eu vou acabar o meu reisado e eu vou vender meu traje. Eu tinha uma carroça com jumento. Aí ele foi e disse assim, se você quiser, nós trocamos nessa carroça com esse jumento. E você me volta R$150. Naquela época eu vivia mais de faxina e tinha um pequeno verdurão em casa. E a minha mãe estava doente, de CA. Aí eu fui e disse a ele, pois está feito o negócio. Peguei os arreios, joguei lá para fora, e ele arreiou a carroça e levou para casa. Minha mãe marcou o dia dele vir buscar os 150. Aí eu fui no outro dia para a Secretaria de Cultura. Deus abençoou que no outro dia veio uma apresentação para o mestre Luiz, que era no dia 1º de setembro. Ele não tinha mais reisado para brincar. E ele foi lá em casa e disse que era eu que ia fazer aquela apresentação, que já
para o secretário. Disse, tá bom. Fui na secretaria para eu cadastrar o grupo. Mas quando eu cheguei lá, eu botei vários nomes, não consegui. Quando eu cheguei em casa, já era 6 horas, da secretaria lá para casa, era muito longe, que eu morava no Mutirão, e a secretaria era na linha do trem, na Praça dos Ourivos. Aí quando eu cheguei em casa, eu sempre fui cheia de manha, minha mãe sempre foi assim comigo. Meu pai não era boa coisa não, mas minha mãe sempre foi. Eu cheguei em casa, eu me sentei numa pedra que tinha de fio de pedra, na porta da casa da minha mãe. E ela sentada numa cadeira de plástico. Aí eu fui, botei a mão no colo dela e a cabeça entre a perna dela e meu braço. Aí ela disse, o que foi? Que tu já veio desse jeito. Tu não cadastrou o reisado? Não, eu disse, não, mãe. E a apresentação é amanhã. Aí ela disse, oxente, e como vai ser? Aí eu disse, como vai ser? Só Deus sabe. Aí ela foi e olhou assim. Era um dia de lua nova. Estava muito linda nessa noite. Aí ela olhou assim pro céu e disse, você tá vendo aquela lua? Aí eu disse, tô. Você tá vendo aquela estrela que vem atrás da lua? Eu disse, tô vendo. É o nome do seu reisado. Eu disse, como é o nome da estrela? Ali é a estrela guia, Lúcia. A estrela guia, que guiou o nascimento do menino Jesus, que guia os passos do tempo e do mundo. E só a estrela guia, que um dia pode acabar o seu grupo. E daí, eu já brinquei em vários lugares, brinquei o primeiro ano na Mostra Sesc, fiz a apresentação do dia 1º de setembro de 2000. Tremia igual uma vara verde em cima de um palco, porque era a primeira vez que eu tinha subido um palco com que era meu, né? Mas subi e fiz o trabalho. No dia 15 de setembro do mesmo ano, eu recebi um convite para o Estrela Guia, aí já era minha. E eu fiz a apresentação e daí para cá, só o tempo e Deus me segura. Se Deus me deu força, Mestra Margarida me ajudou bastante. Porque sem ela, hoje eu não estaria aqui. Foi Deus que me deu o dom e ela que me ensinou a ser mestra. Sou a primeira e única discípula da Mestra Margarida. O Sesc, ele não é um órgão só de tradição. Ele é o pai, ele é a mãe, ele é o protetor dos mestres da cultura, de Juazeiro, Crato e Barbalha. Porque sem o Sesc, os mestres nessa pandemia, não tinha para onde ir. E aqui e acolá, a gente escuta os mestres falando, eu vou fazer uma apresentação pelo Sesc, eu vou fazer uma live pelo Sesc. Eu assisto aqui e acolá os mestres fazendo suas lives. Então o Sesc é quem está dando. O suporte é o mestre. Não tem outra pessoa. Eu fui ao porto de Alagoa, naquele grande mar de areia. Alagoa, naquele grande mar de areia. Eu entrei de mar adentro, eu fui tirar um pente da cabeça da sereia. Eu entrei de mar adentro, eu fui tirar um pente da cabeça da sereia. Eu vi duas mulheres tão lindas, brincando as duas com areia. Duas mulheres tão lindas, Brincando as duas com areia. Uma era Emanjá, oe, oe, a outra era a sereia. Uma era Emanjá, oe, oe, a outra era a sereia. Meu nome é Valdir Vieira de Lima, sou mais conhecido dentro da cultura popular
e mais no Fogueiro dos Reisados Guerreiro como mestre Valdir. Eu iniciei dentro da cultura popular no ano de 2000. Eu comecei como brincante no Reisado Discípulo de Mestre Pedro, onde eu cheguei a passar aproximadamente 8 anos ao comando do mestre Antônio. E depois daí, no ano de 2008, a gente montou o primeiro reisado, que foi o Reisado São Miguel, no bairro João Cabral, onde era formado por mim, o mestre Tarcísio, e Lucas, Leandro e mais alguns brincadores, né? Depois daí, com aproximadamente um ano e meio, depois da criação do Reisado São Miguel, a gente criou o Guerreiro Nossa Senhora Aparecida, que era um grupo mais voltado para as meninas e mais uma cultura alagoana, na qual eu já tinha passado por algumas experiências e conhecimentos também. Tanto na nossa cidade, em Juazeiro do Norte, conhecimento com uma das mais conceituadas mestres de guerreira, a mestra Maria Margarida, e em Alagoas também com outros grupos, por um determinado tempo que eu passei morando naquela região. E depois de algum tempo, eu me afastei do reisado, da cultura popular, pela perda da minha mãe. Eu me desestruturei um pouco emocionalmente e achei por bem me afastar um pouco mais da cultura popular, me centralizar para que pudesse dar continuidade ao meu trabalho. E aproximadamente 5 anos a gente criou o grupo Reisado Arcanjo Gabriel, que é um grupo formado aqui no bairro Jardim Gonzaga, onde eu continuei com o mesmo objetivo, sempre trabalhar com crianças e adolescentes e trabalhar uma cultura educacional. Não somente aquela cultura, a cultura de sala, a cultura de brincar, a cultura de dançar e a cultura de cantar, mas sim uma cultura educacional onde eu procuro acompanhar os meus brincantes desde da sua casa, do seu lar, até o seu andamento nas escolas, todo o conhecimento e o aprendizado. Tanto que para os meus brincantes, o que é mais importante dentro de toda essa história que a gente faz da cultura popular é a raiz, o amor pela raiz cultural e a educação. Pois sem educação a gente não faz nada, sem educação a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Então isso eu cobro muito dentro do meu reisado. E sempre incentivo eles também a pesquisarem e a buscarem, porque a nossa cultura, ela não se baseia somente em uma cultura engessada. Ela é uma cultura onde ela tem várias raízes. E são raízes boas que devem se procurar, se aprofundar para poder aumentar cada vez mais o conhecimento de cada um deles dentro da nossa raiz, dentro da nossa cultura, dentro do nosso lar, o lar do Reisado Arcanjo Gabriel.